Olá, olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é o professor Eder Ramos, professor de redação do Colégio Santa Rita. E hoje estamos aqui, doutores, para abordarmos um assunto de suma importância, que é o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. De suma importância porque, caríssimos, antes de tudo, abordar a aula 9, do nono ano. O desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo é o momento em que você irá defender a sua tese. Doutores, por que eu estou abordando isso? É muito importante compreendermos isso, porque o que acontece? Já na aula passada nós trabalhamos sobre tipos de tese e sobre estratégias e como você iniciar um texto dissertativo argumentativo. Doutores, no momento em que você lança uma tese, que é a ideia que você tem sobre o texto, no momento que você lança uma tese, aquela tese é sua ideia, na qual você terá que defender. O que acontece muitas vezes é que os alunos lançam uma ideia na introdução, ok? Só que no momento de desenvolver o texto, também argumentam sobre o tema, mas com ideias diferentes da que foram lançadas na introdução. Doutores, é importante você entender que você está defendendo o seu texto. A partir do momento que você está defendendo o seu texto, você tem que defender a sua tese. Se você lançar uma ideia lá na introdução, aquela ideia deve ser desenvolvida, deve ser comprovada, deve ser justificada no seu desenvolvimento. Por exemplo, se eu estou trabalhando um tema sobre a questão da desigualdade social no Brasil, e eu lanço como tese as ideias na introdução de que isto é uma influência tanto da negligência governamental quanto social, eu levantei uma tese abordando a negligência estatal e social, ou seja, a própria população também é responsável pela desigualdade social no Brasil. A partir desse momento, depois que eu lancei a tese, minha ideia demonstrada é esta, que a desigualdade social no Brasil por negligência estatal e uma negligência social, ou seja, da população, dos indivíduos. Então, eu tenho dois argumentos. Tanto Estado como sociedade são responsáveis por a desigualdade social. Doutores, então, para que seja defendida minha tese, eu tenho que argumentar em cima disso, provando então por que eu abordei que o Estado é negligente em relação à melhor equiparação econômico-social da população brasileira. Por que eu também abordei que a sociedade, a população, o meio social também é responsável por questão da desigualdade social? Vejamos, minha tese, meu desenvolvimento estão interligados, estão intrinsecamente ligados a um ao outro. Então não adianta eu lançar essa ideia na introdução e abordar lá no meu desenvolvimento uma questão, por exemplo, a questão ambiental, abordar que a desigualdade social é por simplesmente uma questão histórica que não tem nada a ver com a questão estatal. Eu tenho que seguir uma linha de raciocínio, ok? E lembrando também que as redações de nota 1000 no Enem, elas seguem uma linha de raciocínio de você fazer dois argumentos e dois parágrafos no desenvolvimento. Cada parágrafo do desenvolvimento você não irá encher de argumentos. Professor, mas eu tenho muitos argumentos. Doutor, você vai colocar cada argumento em um parágrafo. Mas não confundam argumentos com exemplos. Argumento é a ideia que você irá desenvolver. Como eu dou exemplo, por exemplo, como eu dou exemplo da questão da desigualdade social ser uma questão de negligência do Estado e uma negligência social, a negligência do Estado é um argumento. A negligência social é outro argumento, que cada um você vai ampliar essa ideia justificando, comentando, utilizando estratégias argumentativas para defender o seu ponto de vista em relação a isso. Mas lembrando, cada um fica em um parágrafo diferente. Por isso nós temos no artigo 1, nós teremos no desenvolvimento 1, utilizaremos no desenvolvimento 1, e o arg 2, que é o argumento número 2, nós utilizaremos no desenvolvimento número 2. Ok, doutores? Professor, se eu quiser fazer 3 argumentos, desculpem, 3 parágrafos. Olha, eu não vejo problema de você fazer 3 parágrafos. A questão é que, se você tem 2 argumentos,
E lembrando que o desenvolvimento, cada parágrafo, é uma microestrutura textual, que vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão daquela ideia. Eu acredito que o ideal é você fazer dois parágrafos, cada um falando sobre o argumento e cada parágrafo tendo em média de 5 a 7 linhas. Por que eu acho isso interessante? Porque imaginamos que você faz um parágrafo de introdução, 7 linhas, um parágrafo de desenvolvimento, mais 7 linhas, e o D2, o segundo parágrafo de desenvolvimento, 7 linhas. Nós temos aí 21 linhas. Sobram então 9 linhas para você fazer a conclusão, que como a conclusão deve ser muito detalhada, deve ser bem específica, e cada ponto é um número ideal. Se você quiser ainda sobra uma linha para o título, então fica 8 linhas para a sua conclusão. A aluno questiona, professor, mas não é muitas linhas para a conclusão? Não, doutores, quando nós estivermos fazendo conclusão, irão ver que vocês irão precisar de muitas linhas para fazer uma conclusão perfeita. Uma conclusão, de qualquer forma, você faz com 4 linhas, só que você também não ganha pontos. Você tem que fazer uma de média de 7, 8 linhas, nas quais tenham todos os elementos que elas necessitam para tirar uma boa nota. Okay? Então, vamos lá, doutores. Aí o aluno me pergunta, professor, mas como então iniciar o meu parágrafo de desenvolvimento? Tá, a introdução eu entendi. A introdução você contextualiza o tema, você mostra a problemática que tem em relação ao tema e você levanta uma tese, que pode ser uma tese por responsabilização, uma tese por problematização, uma tese por antecipação de proposta de intervenção e uma tese por contrastes. Pô, professor, fiz isso. Agora, como é que eu vou iniciar o meu parágrafo do desenvolvimento? Doutores, quando você for iniciar o D1, que é o desenvolvimento número 1, você vai iniciar com conectivos e prioridades. E aqui eu citei alguns para vocês, doutores. Por exemplo, você vai iniciar com, em primeiro plano, por exemplo. Em primeiro plano, em primeira análise, deve-se pontuar inicialmente, vale salientar inicialmente. Doutores, conectivos e prioridade demonstram que você está fazendo uma coesão entre a sua tese e o seu parágrafo de desenvolvimento, mostrando, olha, eu vou defender agora a tese, eu vou defender o argumento. Então, primeiramente, para que a defesa seja feita, devemos abordar isso. Então, em primeiro plano, deve-se abordar, em primeira análise, deve-se pontuar inicialmente, vale salientar inicialmente, vale salientar de início, ou então, a priori, deve-se expor, é notório abordar inicialmente, é interessante expor de início, é indubitável mostrar, faz-se mister mostrar primeiramente. Então, palavras que dão ideia de relevância e de início são as palavras que você inicia para começar o seu D1, o seu primeiro passo de desenvolvimento. Lembrando, então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um termo que demonstre relevância e importância daquilo e algo que está demonstrando o início de um texto. Em primeiro plano, deve-se expor, em primeira análise, deve-se mostrar, deve-se pontuar de início, deve-se pontuar inicialmente, vale salientar de início, vale salientar inicialmente, faz-se mister, expor de início, aí você escolhe a forma de que você quer iniciar. Isso são os conectivos de prioridade, que são os que você aborda quando for iniciar o seu D1. A partir disso, você vai fazer o que nós chamamos de tópico frasal, doutores. O tópico frasal é como se fosse um resumo da sua argumentação. Divide aqui que não está dividido, doutores. É um resumo de sua argumentação. Se você tem uma argumentação, você vai argumentar no seu desenvolvimento uma ideia relacionada à tese, justificar a sua tese. E você vai iniciar mostrando um resumo do que você irá expor. Por exemplo, pode ser por meio de uma afirmação, pode ser por meio de uma ideia de contraste ou por meio de uma analogia. Por exemplo, o que seria uma afirmação? Nós abordamos qual é a nossa tese. Nossa tese, nós falamos que a questão sobre a desigualdade social no Brasil é culpa tanto da negligência estatal quanto social. Então, como eu vou iniciar meu D1, eu vou falar então só sobre a negligência estatal. Então, primeiramente, escolho um desses conectivos aqui. Vou escolher, por exemplo, em primeira análise, cabe pontuar que o Estado é o grande responsável pela desigualdade existente
entre indivíduos da nação brasileira. Olha só, iniciei fazendo uma afirmação. Eu afirmei algo em relação ao Estado. Eu não disse minha tese que a culpa era da desigualdade, era negligência estatal. Então, iniciei meu tópico frasal, resumindo o que eu vou discutir no texto. A partir do momento em que eu abordo, faço uma afirmação, eu afirmei que o Estado é o grande responsável pela desigualdade social entre os indivíduos no Brasil. Certo? Isso é o tópico frasal. Ok? Eu também poderia abordar sobre uma ideia de contraste. O tópico frasal poderia ser um contraste. O que seria o contraste? Você mostrar, por exemplo, o que acontece em outra nação e o que acontece no Brasil em relação ao tema, ou então o que deveria ser o mundo ideal e é o mundo real. Por exemplo, como seria um tópico frasal de contraste? Vou pegar novamente um conectivo aqui, vou escolher vale salientar inicialmente. Como é que ficaria? Vale salientar inicialmente que, embora a Constituição Federal de 1988 preveja no seu artigo 5º o princípio da isonomia, ou seja, em que todos têm os mesmos direitos perante a lei, a realidade brasileira é extremamente diferente, já que muitos brasileiros passam por diversas dificuldades socioeconômicas, enquanto a grande parte da renda fica concentrada na mão de poucos. Isso é um tópico frasal, fiz uma ideia de contraste sobre a ideia exposta no nosso contexto. E como seria então um tópico frasal por analogia? Doutores, quando falamos aqui analogia, o que é uma analogia? Uma comparação. Pode ser uma analogia a um momento histórico, pode ser uma analogia a um filme, analogia a uma série, analogia a um quadro que você acha que isso representa um tema, analogia a um poeta, um poema, analogia a uma música que tem a ver com o tema. Você pode iniciar dar qualquer forma. Isso faz com uma comparação, desde que tenha a ideia tema sequencial, desde que tenha a ideia do seu argumento posto. A partir do momento claro que nós vamos exemplificar aqui na frente, só para vocês entenderem de início como é estruturado. A partir da afirmação da tese, a partir, na verdade, da afirmação do tópico frasal ou do contraste da analogia, você irá abordar uma estratégia argumentativa. Aqui você simplesmente resumiu, agora você vai realmente argumentar, você vai fundamentar, você vai comprovar qual é a sua ideia, qual é a sua argumentação relacionada ao tema, ao argumento. Você pode fazer isso por meio de uma exemplificação, você pode fazer por meio também de uma analogia, que pode ser um filme, uma série, uma música, um fato histórico. Você pode lançar uma citação, você pode fazer uma prova concreta, que aí você expõe dados estatísticos, uma pesquisa, notícias, uma lei que fundamente o tema. Você pode comparar também situações como ocorre em outro país, como ocorre no Brasil, como ocorre em relação a um fato, em relação a outro sobre o mesmo tema. E pode fazer também a relação de causa e consequência, mostrar as causas do problema e as consequências que o problema expõe. Na relação causa e consequência, você escolhe. Você pode fazer ambas em um único parágrafo, ou então fazer um parágrafo do desenvolvimento D1 com as causas e um parágrafo do D2 com as consequências. Ou também fazer em apenas um parágrafo, mostrar as causas e as consequências. E você vai finalizar o seu texto com um comentário, parágrafo com comentário crítico. Esse comentário crítico pode ser demonstrar indignação em relação ao que foi exposto ou solicitar uma solução para o problema. Por exemplo, o que seria demonstrar essa indignação? Dessa forma, percebe-se, por exemplo, se a ideia do D1 for a questão estatal, dessa forma percebe-se que o Estado continua inerte em relação aos problemas sociais que sua população apresenta. Você está demonstrando indignação em relação à inércia, ou seja, ao Estado estar parado, ao Estado não se movimentar tentando resolver esses problemas. Ou então você pode fazer um pedido de solução. Diante do exposto, é necessária uma modificação estrutural da postura do Estado na resolução dessa questão. Vejamos aí, doutores, que nós temos um pedido, claro que genérico, de solução para o problema.
a aluno se questiona, professor, mas isso não é na conclusão? Na conclusão, doutores, é de forma bem detalhada. Mas durante o texto você pode, frequentemente, se você achar uma estratégia adequada, pedir soluções para o problema apresentado. Ok? Então vamos lá. Para entendermos na prática, então, como é que fica, doutores. E claro, para nós entendermos um desenvolvimento, nós temos que primeiramente saber esse desenvolvimento, as ideias, né, partiram de qual introdução, né, de qual tese. Então vamos lá, doutores. Aqui nós temos a introdução de uma redação nota 1000 do último Enem, né, que foi que tratou sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Okay? Então temos aqui a introdução nota 1000 para nós entendermos o desenvolvimento. Olha só. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade do Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade. Naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga, a história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, doutores, nós já trabalhamos em introdução, mas eu coloquei aqui no esquema para vocês notarem que nós temos aqui em vermelho, temos a apresentação do tema, foi escolhido um filme para representar Cine Hollywood, deixamos estar entre aspas. Como é um filme, temos aqui a área do conhecimento representada, o filme. Você não poderia iniciar já Cine Hollywood, não. Isso não é um filme, então o filme. Se fosse uma série ou um seriado. Se fosse um livro, no livro. Se fosse uma página do livro, na página do livro. Se for um capítulo, no capítulo, tal. É muito importante. Então, a relevância, que nós temos a problemática e nós temos aqui a tese. Ok? Então, vamos lá. Qual é a tese, então, que nós iremos definir nos nossos parágrafos do desenvolvimento? Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário. Então, nós temos aqui a postura do Estado, né, afirmar que é lícito a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas. Vejamos aqui, nós temos aqui a tese, nós temos uma tese chamada tese por responsabilização. Por quê? Porque nós estamos responsabilizando tanto a postura do Estado quanto a negligência das empresas sendo culpadas ou causas do problema. Só que notamos que a postura do Estado é o ARG 1, certo? E a negligência das empresas é o ARG 2. Então, nós iremos fazer 2 parágrafos de desenvolvimento utilizando essas duas ideias. Ou seja, nós iremos ter que defender essas duas ideias. No desenvolvimento 1, ele defender por que eu acho que a postura do Estado em relação à cultura é uma das provocadoras do problema. Então, por que também que eu acredito que a negligência de parte das empresas é também uma das provocadoras do problema. Ok? Então, vamos lá. No D1, vamos desmistificar aqui, então. Em primeiro plano, evidencia-se... Olha só, doutores. Aqui nós temos o quê? Nós temos o conectivo de prioridade. Vejamos, olha só como começa o texto. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado, ó, doutor, a exposição aqui do nosso primeiro argumento, por parte do Estado, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Então, aqui nós temos o tópico frasal. Vejamos que o tópico frasal, temos o conectivo de prioridade e o tópico frasal. O tópico frasal foi mostrado aqui por meio de uma afirmação. Eu não tinha abordado, na minha introdução na tese, que uma das culpas, um dos responsáveis para a problemática é a questão da postura do Estado em relação ao problema. Então, eu faço um resumo aqui do que eu expus.
Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Aqui nós temos então o meu tópico frasal, que é meu resumo do meu argumento. Ou seja, até o momento eu não justifiquei minha postura, simplesmente eu expus o resumo, a ideia central, a ideia núcleo da minha defesa. O que é que eu irei demonstrar agora? Eu irei demonstrar por meio então de estratégias argumentativas, ok? Então vamos lá. Por que é que eu falei que o Estado ele não tem políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país? Vamos lá? Essa lógica, doutores, comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país, instituído para ser o órgão que promove a aproximação de brasileiros a bens culturais. Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Olha, doutores, então, vejamos que no tal frasal eu abordei que é culpa do Estado, né, que a ausência de políticas públicas suficientes e efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Agora eu vou provar, vou justificar. Aqui é uma estratégia chamada de explicação, que eu estou explicando por que eu tenho esse ponto de vista, por que eu tenho essa ideia. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo do Ministério da Cultura. Passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Qual é esse papel passivo? Instituído para ser o órgão que promove a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares à sala de cinema. Ok? Agora vamos concluir essa ideia. Conectivo conclusivo. Desse modo, o governo atuou como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Vejamos, doutores, aqui foi demonstrado, na conclusão, a indignação. Começa aqui. A indignação em relação ao que está acontecendo, como também tem até uma proposta de solução genérica para esse problema. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Então, nós temos aqui introdução, desenvolvimento e conclusão do parágrafo, que fica da seguinte forma. Nós temos aqui em vermelho a parte representada por conectivo de prioridade. Nós temos em amarelo o nosso tópico frasal. Nós temos aqui em verde a estratégia argumentativa utilizada. E nós temos a conclusão aqui em lilás. Essa é a estrutura do parágrafo dissertativo argumentativo. Ok, doutores? Para você fazer o D2, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, é a mesma estrutura, exceto os conectivos que você irá utilizar. Ou um conectivo de soma, se sua ideia do D2 irá somar, irá fomentar, irá ajudar na defesa, assim como o desenvolvimento 1, ou então se você fez uma ideia de contraste. Você expôs algo no D1 e quer mostrar de maneira contrária ao que você expôs. Aí você vai utilizar um conectivo adversativo, como, por outro lado, divergindo dessa ideia. Mas, geralmente, são conectivos de soma, que são vale pontuar também sobre o tema, somando-se a isso, corroborando com essa ideia, ademais, outro sim, vale salientar também, não obstante, deve-se pontuar, outro desafio a ser demonstrado. Ok? Aí é um critério a ser seguido. O tal frasal, novamente, você pode fazer por meio de uma afirmação, por meio de um contraste de ideias e por meio de uma analogia. Na estratégia argumentativa, também você pode exemplificar, fazer uma analogia a um filme, a uma série, a uma música, a um fato histórico, uma citação, também uma prova concreta, novamente são dados, pesquisas, leis, uma comparação, também outra causa e consequência, e a conclusão do parágrafo da mesma forma. Outra demonstração de indignação em relação algo foi discutido, ou uma solução para o problema, ou
de forma mista os dois. Vejamos como é que fica o D2 sobre esse mesmo tema. Olha só. Outro sim, conectivo de soma, outro sim, é imperativo pontuar que, olha só. Doutores, qual era a ideia 2? Qual era o argumento 2? Era a negligência das empresas, não é? Então vamos lá. Outro sim, é importante pontuar que a negligência de empresas no setor como produtoras, distribuidoras de filme e cinemas também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então aqui nós temos o tópico frasal. Agora então vamos provar o que nós expomos no tópico frasal. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre a comunidade. Ok, doutores? Olha só, então nós temos aqui tópico frasal, a estratégia argumentativa. Agora vamos concluir essa ideia. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequência disso, consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Então, vejamos que aqui nós temos um parágrafo com argumentativo de causa e consequência. Mostrou-se as causas para o problema, que na verdade as empresas elas expõem um valor superior ao que a maioria da população pode pagar, e a consequência disso é que a população de baixa renda fica impedida de frequentar a esses espaços. Então temos a argumentação de causa e consequência nesse parágrafo. Ok, doutores? Como é que fica então? Vejamos o esquema aí. Como é que está bem distribuído por meio de cores. Em vermelho é conectivo de soma. Em amarelo nós temos o tópico frasal. Em verde nós temos a estratégia argumentativa. E em lilás nós temos a conclusão do parágrafo. Assim é que é distribuído e estruturado o nosso desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Ok, doutores? Essa foi a nossa aula de hoje. Gostaria de pontuar com vocês que a partir da próxima semana nós iremos abordar algumas atividades avaliativas, né, para que nós tenhamos um feedback sobre como está sendo o aprendizado de vocês. Mas eu quero pontuar que nós iremos utilizar na prova simplesmente a questão de gênero narrativo, elementos da narrativa e o gênero conto. Ok, doutores? Que era o que nós iremos fazer a nossa prova. Então, na próxima semana, eu também irei fazer uma aula de revisão em questões para nós podermos fazer essas atividades tranquilos. Vocês são tops, com certeza irão fazer tranquilos, viu? Claro que a professora, a coordenadora Andréia, a coordenadora Fernanda, irá explicar para vocês como será bem distribuído essas atividades tranquilas, viu, doutores? Então, vamos lá. A aula de hoje foi isso, doutores, e até a próxima.